Uma equipe de soldados de elite da Marinha dos Estados Unidos, chamado Navy SEALs, precisa libertar um espião da CIA que está preso como refém na Síria. Quando eles encontram o cara, o líder da equipe descobriu que eles não estavam na base do exército sírio. Ah, tá de sacanagem, né? E sim na Rússia. Quando percebem o erro, eles decidem ir embora do local, mas são atacados com uma bazuca. A explosão é tão grande que fez um buraco no chão e eles caíram no andar de baixo. Alguns contra-atacam enquanto um agente da CIA, chamado Robert, vai salvar o refém. Depois de derrubarem as tropas inimigas, todos eles correm para o helicóptero que estava esperando. 3 meses depois, o soldado Kelly se aposenta e passa seus dias com a família. Ele tem uma esposa grávida chamada Pam e está visitando um amigo contando sobre seu novo trabalho como guarda de segurança. Em outro lugar, um de seus amigos, que fazia parte da equipe da missão de resgate, é visto passando tempo com a família. Só que quando foi levar o lixo para fora, acabou sendo atingido por um carro em alta velocidade. Os amigos de Kelly que participaram da missão secreta na Síria foram eliminados um por um. E numa noite, Kelly e sua esposa estavam se preparando para deitar, mas ele não conseguia dormir. Então decidiu descer para comer algo e ouvir música. De repente, a energia elétrica da casa foi cortada e várias pessoas entraram furtivamente no local em direção ao quarto. Os invasores dispararam na cama que Pam estava dormindo e depois de ouvir o barulho, Kelly corre para ver o que aconteceu e dispara contra um cara de preto. Os dois caem no chão e, por sorte, a bala do cara acaba. Kelly tenta se arrastar no chão, enquanto o cara vai embora. No dia seguinte, Kelly foi levado para o hospital com ferimentos muito graves. Em seguida, uma reunião foi realizada entre os chefes da CIA e os Navy SEALs. Robert conta com detalhes tudo o que aconteceu naquela missão. Os oficiais decidiram finalmente investigar o caso. No hospital, Kelly acorda, mas fica desolado ao saber que sua esposa e seu bebê foram executados e ele não foi capaz de protegê-los. A antiga chefe dos SEALs, chamada Karen, visita ele e o cara implora para que ela dê os nomes das pessoas que o atacaram, mas ela diz que o caso está sob investigação e não sabia quem estava por trás do ataque. É mentira! Alguns dias depois, Karen recebeu um convite para uma reunião secreta. Durante a reunião, Robert diz que os culpados são os soldados russos, membros do Serviço de Segurança da Rússia. Eles fizeram isso em resposta ao ataque da equipe de Kelly na base deles que fica na Síria. Infelizmente, os Estados Unidos vai fechar o caso porque não querem causar problemas com a Rússia. Só que Karen não aceita a decisão. O tempo passa e Kelly ainda está passando por sessões de treinamento para recuperar sua condição física. Até que um dia, Karen veio contar que os ataques vieram dos russos, mas o caso foi encerrado. Ela também entrega para ele alguns arquivos e fotos de um fabricante de passaportes falsos chamado Andrei. Foi ele que ajudou o exército russo a entrar nos Estados Unidos, então provavelmente conhece o responsável pelo ataque. Naquela noite, Kelly voltou para casa e jogou bebidas alcoólicas em volta do corpo e foi tentar falar com o Andrei. Ele finge estar bêbado para observar a movimentação e quando o Andrei entra no carro, Kelly entra no dele e segue o cara. Ele bate o veículo de Andrei e prende ele lá dentro. Em seguida, Kelly coloca fogo em tudo e entra no carro mandando o cara contar o nome de quem atacou ele e sua esposa. De começo, o homem se recusa, então Kelly acerta a sua perna fazendo ele revelar o nome. Viktor Rykov. Esse ataque do Kelly fez a relação entre Estados Unidos e Rússia ficarem mais tensas, e alguns dizem que isso poderia começar uma guerra fria. Um dia, Karen visita Kelly e a gente descobre que ele foi preso depois do que fez. Lá, ele diz que vai encontrar quem atacou sua família, não importa o que aconteça. Pouco tempo depois, vários guardas o levam à força, mas ele se recusa a obedecer suas ordens e luta contra eles com as próprias mãos, e faz um deles de refém. Eles então saíram da cela e um negociador que Thomas Clay enviou pediu para Kelly ir com ele. O protagonista concordou e foi levado para uma sala. Chegando lá, pedem para ele identificar as fotos e o nome que recebeu do Andrei. Robert informa que Viktor Rykov é um ex-oficial russo. Ele se tornou um espião enquanto estava nos Estados Unidos e já era alvo deles há muito tempo, mas tiveram dificuldades em encontrá-lo. Com base em informações da inteligência da CIA, Viktor está atualmente escondido em Murmansk, na Rússia. Kelly se oferece para ajudar a capturar o cara,
E Clay concorda com a condição de que quando a missão estiver completa, ele deve voltar para a prisão. Kelly, Karen e uma equipe da CIA se preparam para partir em um avião, e depois de algumas horas, eles chegam no território russo. Kelly estava se preparando para pular do avião quando de repente são atacados por caças russos. O ataque fez com que as asas do avião pegassem fogo e eles caíram no mar. Mesmo com a água entrando na cabine, eles conseguem sobreviver e partem para a fronteira russa usando um bote. Chegando em um lugar seguro, Kelly diz que o ataque ajudou eles, porque os russos acham que todos eles se foram com a queda do avião. Mas ao mesmo tempo, o protagonista fica surpreso por Robert não ter vindo com o grupo no avião e pensa que ele é um traidor. E quando se reencontram em Murmansk, Robert é visto saindo com alguns russos. Kelly ataca o cara e o acusa de traição, alegando que ele era um informante. E ele nega, dizendo que quando soube que o avião foi atacado, ele contratou 2 mercenários para executarem Victor. E termina falando que o alvo tá num apartamento na cidade. Mas eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo se você acredita que Robert é um traidor ou não. Kelly acredita nas palavras dele. E à noite, decide invadir esse lugar. Só que Victor já estava esperando por eles e estava usando um colete cheio de bombas. Ele diz que os soldados eram apenas peões que os americanos estavam usando para iniciarem uma guerra com a Rússia. Depois de falar, Victor apertou o botão e a bomba explodiu, destruindo todo o quarto. Kelly verificou que todos sobreviveram e de repente um homem abre fogo contra eles, acertando um dos seus soldados. O homem também atacou 2 policiais russos que estavam patrulhando fora do prédio. Eles sabem que a Rússia vai acusar Kelly e os outros de tudo o que aconteceu. Eles se escondem nos escombros do apartamento e descobrem onde o atirador estava escondido por um buraco na parede, derrubando ele logo em seguida. Infelizmente, a polícia e os soldados tinham cercado tudo, e Kelly mandou seus soldados fugirem pelos fundos enquanto enfrentava os inimigos. Kelly começa a jogar granadas em um carro estacionado, enquanto Karen e seu esquadrão começam a escapar. A guerra continua e depois de jogar uma bomba, Kelly consegue escapar usando um uniforme do exército russo, cobrindo o rosto com uma máscara de gás lacrimogêneo. Ele entra em um carro e foge para o local onde sua equipe se reuniu. No dia seguinte, Kelly quase desmaiou enquanto dirigia de tão machucado que estava, mas consegue chegar no local. Todos eles saíram imediatamente da Rússia por um navio. Eles pensam muito sobre as palavras de Victor, e Robert sugere que Kelly poderia fingir que não sobreviveu à missão para descobrir quem é o culpado por trás de tudo isso. Tempos depois, em Washington, Kelly sequestra Clay enquanto ele está em um banheiro de restaurante. O protagonista começa a interrogá-lo, ameaçando caçar sua família como vingança por tudo que fizeram. Ele finalmente conta o motivo pelo qual enviou Kelly para a missão. Os Estados Unidos queriam começar uma guerra contra a Rússia para impulsionar a economia, além de ser temida pelo mundo e colonizar alguns países. Clay também estava tentando unir o povo americano para apoiar seu país contra um inimigo comum, a Rússia. Kelly e seu time não passavam de iscas. Todas essas razões fizeram com que o cara ficasse ainda mais irritado. Então ele afundou seu carro no rio Potomac com Clay lá dentro. Alguns dias depois foi declarado que Clay tirou a própria vida. E enquanto isso, o protagonista foi enterrado ao lado do túmulo de sua esposa. No final do filme, Robert entrega a gravação de voz da confissão do Clay para o presidente, e com a ajuda de Karen, Kelly vai começar uma nova vida fora dos Estados Unidos, com uma nova identidade. E o resumo pode até ter acabado, mas o vídeo não. Agora vem a melhor parte. Fiquem com o making of. Alguns contra-atacam enquanto um agente da CIA os invadiu. Meu Deus. No final do filme, Kelly... Que Kelly, mano? Que Kelly? É Robert. Ficou com vontade de ver mais? Dá uma olhada nesses vídeos que eu separei só pra você.